E hoje, no quarto episódio, eu quero falar com você sobre o que se trata a nuvem. Qual é a oportunidade que Deus te dá quando Ele te permite viver debaixo da nuvem? O que na realidade isso significa? Qual é o intuito de Deus? Quais são as consequências dessa situação para a minha vida? Positivas e negativas. Num ponto de vista final, porque hoje é o nosso último episódio da série Seguindo a Nuvem. Foi muito bom, mas Deus colocou um outro direcionamento no meu coração. A partir do domingo que vem a gente começa com outra série, Vivendo a Bíblia. Nessa série Vivendo a Bíblia, ela será uma série muito mais extensa, porque ela vai de Gênesis até Apocalipse, e ali trabalhando as questões centrais de cada livro, o que Deus nos ensina. Amém? Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia nessa noite, no livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 14. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, quando a gente caminha debaixo da direção de Deus, que a gente acha meio estranhas, né? Alguns direcionamentos que Deus nos dá que a gente pensa, meu Deus, onde é que isso vai acabar? Será que vai ficar bem para mim? Será que não vai? Oséias, capítulo 2, versículo 13. Oséias 2, 13. Você já encontrou? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: eu castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. E ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Só até aqui. Glória a Deus. O livro do profeta Oséias, ele é um livro muito complicado de se entender. É um livro para o qual a explicação dele é muito difícil. Imagina você, um profeta de Deus, certo dia, Deus vai até você, no seu momento de intimidade com Ele, e te pede a coisa mais esquisita que você vai ouvir na sua vida. Oséias, toma uma prostituta como tua esposa, uma mulher de prostituições, e casa com ela. Para piorar as coisas, essa mulher, Gomer, a quem Oséias toma como esposa, ela não era simplesmente uma prostituta. Era pior do que isso. Às vezes a gente escuta a palavra prostituta e pensa que não tem como ficar pior. Mas tem. Segundo João Calvino, em seus estudos sobre o livro de Oséias, Gomer, ela era uma prostituta cultual. Ela era uma prostituta que prestava cultos a outros ídolos, a outras entidades. Então, se você olha para esse aspecto e pensa que não tem como ficar pior, quando escuta que ela era uma prostituta, quando você estuda melhor o texto, você entende que ela era uma prostituta cultual. E qual será o intuito de Deus em trazer o seu profeta, o homem de Deus, aquele homem que tem uma intimidade com o Senhor, que vive debaixo da sua direção, que caminha debaixo da nuvem, para se relacionar com uma prostituta? E não simplesmente uma prostituta, mas uma mulher que se prostituía cultuando a outras entidades. Acompanhe comigo e você vai entender melhor. Oséias, ele era um profeta para o reino do norte. Israel havia se dividido entre reino do norte e reino do sul. Isaías era o profeta para o reino do sul naquela época, e Oséias ficou junto com o nosso amigo Amós, profetizando
para o reino do norte. O reino do sul eram as pessoas mais sofisticadas da classe israelita. Eram os príncipes, os reis, as pessoas estudadas, aqueles que tinham algum tipo de conhecimento. E o reino do norte, ele era caracterizado por trabalhadores braçais, pessoas que eram mais parte do povão. No futuro, antes de Jesus vir o reino do norte, ele era caracterizado por Samaria, o povo samaritano. E era um povo que havia se envolvido numa idolatria tão grande, mas tão grande, que quando Deus ele usa um profeta para falar para eles, era sempre lapada. Era como a gente viu aqui no versículo 13: eu a castigarei pelos dias dos Baalins. Ela queimou o incenso e se enfeitou com os pendentes e com as suas joias. Andou atrás de seus amantes, e era assim que a tribo de Israel, quando eu falo do povo do norte, vivia naquela época. Para eles não bastava buscar a Deus, para eles não bastava habitar na presença de Deus, para eles o relacionamento com Deus não era tudo aquilo que eles tinham. Eles procuravam coisas a mais para preencher as suas vidas, e eles procuraram essas coisas a mais por tanto tempo e com tanta intensidade que eles acabaram se afastando do Senhor. E quando Oséias ele recebe o pedido da parte de Deus para se casar com Gomer, Deus ele estava tentando mostrar para Oséias um pouco do sentimento que ele tinha para com a nação de Israel, no que se refere à tribo do norte, Efraim, para ser mais preciso. Ele profetizava para a tribo de Efraim. Quando diz respeito a Efraim, qual era o sentimento que Deus tinha? E aí Deus fala para Oséias: vai lá e toma essa prostituta cultual, porque aí você vai entender o que eu passo quando às vezes eu olho para alguns dos meus filhos, aqueles que deveriam ter relacionamento comigo, aqueles que deveriam me buscar, aqueles que na madrugada deveriam clamar pelo meu nome. Hoje os vejo buscando outras coisas, hoje os vejo se entretendo com outras fontes, a não ser a minha presença. E muitas vezes a gente acaba vivendo assim. Parece ser pesado falar sobre isso, mas eu mesmo já me encontrei em alguns momentos da minha vida, não que eu seja melhor do que você ou do que alguém aqui, eu não sou. Diante de Deus, a minha tarefa é ter relacionamento com Ele, assim como você. Mas quantas vezes, em épocas da nossa vida, a gente se encontra mais amigo, mais amante, mais colega da Netflix do que do Senhor? Quantas vezes a gente se encontra em momentos negligenciando, deixando de lado o relacionamento com Deus para buscar entretenimento em outras fontes? Cuidado com isso. Essa atividade é muito perigosa. Hoje pode ser que eu ainda não tenha me afastado de Deus da maneira que eu posso me afastar, mas pode chegar um momento que eu vou esquecer completamente dele, e para que eu desperte de novo, ele me leva para o deserto. O que acontece aqui é exatamente isso. O povo não tinha despertado para a realidade de que eles estavam distantes de Deus, pelo simples fato de ser a tribo de Efraim, pelo simples fato de pertencer ao reino do norte. Eles achavam que estava tudo bem. Tudo bem eu estar aqui na igreja e sair daqui e gastar o meu tempo com outras coisas que estão bem distantes de Deus. Tudo bem eu passar uma semana inteira e não ter um momento de a sós com Deus nessa semana inteira. Tudo bem, eu pertenço ao Senhor. Eu sou de uma das 12 tribos. Eu sou de Israel. Esse era o pensamento da tribo de Efraim. Mas para que eles compreendessem, para que Oséias compreendesse, a fim de ser a boca de Deus, para despertar aquele povo, Deus o chama e o pede para tomar Gomer em casamento. E quando ele toma Gomer em casamento, ele entende uma coisa: todas as noites ela saía para se prostituir e passava mais tempo com outros amantes do que com o próprio Oséias, o seu marido. Esse era o pecado da tribo de Efraim. Esse é o pecado que às vezes a gente comete.
Pode parecer assustador a gente fazer uma associação tão forte quanto essa, com uma prostituta cultural, mas a prostituta cultural nessa situação revela a realidade que muitas vezes a gente tem vivido. Por que será que não há uma plenitude da presença de Deus sobre as nossas vidas? Por que será que não há uma plenitude da presença de Deus sobre a nossa igreja? Será que é porque Deus não age mais como agia antigamente? Ele age. Graças a Deus temos experimentado nos últimos dias um pouco daquilo que Ele pode fazer no nosso meio. Mas Ele tem muito mais. Só que eu preciso entender que há sim algumas áreas da minha vida, há alguns direcionamentos que eu tenho tomado, que quando eu chego no final dessas contas, o que eu encontro lá, sem que eu reconheça, é um ídolo. Eu preciso reconhecer quais são os ídolos do meu coração, que distanciam a minha vida de ter tempo com Deus, de ter um tempo na presença dEle, de passar momentos com Ele. Eu posso até estar olhando para a nuvem e pensar que ela está guiando a minha vida, porque quando eu vejo ela no horizonte, eu vou atrás dela. Só que será de fato que eu estou debaixo dela, ou eu simplesmente estou olhando para onde ela aponta? O desejo de Deus para nós não é que nós o vejamos à distância, não é que eu o veja à distância, não é que eu o enxergue ali, acolá. Lá, o desejo de Deus é que eu caminhe de perto. E para eu caminhar de perto, eu preciso viver relacionamento com Ele. Eu preciso ter intimidade com Ele. Por mais difícil que seja, às vezes buscar o Senhor, nós precisamos resistir à tentação de estar presos a tudo o que nos mantém fincados neste mundo. Abandonar tudo isso, subverter essas realidades e nos aproximar do Senhor. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que se aproximar do Senhor, o Senhor vai se aproximar dele. A palavra de Deus nos diz que se a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. E o diabo está o tempo todo apresentando tentações para nós, coisas que a gente gosta de fazer, para que a gente perca tempo com essas coisas. E não passe o tempo devido com o nosso Deus. Não passe o tempo devido com o marido das nossas almas, com o dono das nossas vidas, com aquele a quem pertencemos. Será que as minhas características, eu, alguém pertencente a Deus, será que as minhas características apontam para Ele ou apontam para outras coisas? Quando eu digo que pertenço a Deus, mas tudo que as pessoas veem em mim não demonstram Deus para elas, quer dizer que eu estou distante do meu amado, não estou me parecendo com Ele. Imagina você olhar para um casal, uma família, e você vê, depois de 3, 4 anos de casado, você olha para uma família e não vê nada parecido no marido e na mulher. Claro, cada um tem as suas características, mas alguns costumes e hábitos vão ser desenvolvidos parecidos ali no meio. Claro, há momentos em que vão ser diferentes, mas a família é a mesma. Então alguma coisa igual, alguma coisa idêntica você vai ver. Eu passava longe de série coreana antes de casar com a Evelyn, mas hoje eu até olho alguma coisa ou outra, eu vejo a propaganda, eu não estou totalmente igual a ela, mas alguma coisa parecida eu tenho. E seria estranho se a gente fosse totalmente diferente. Porque a dinâmica que o mundo prega de que os opostos se atraem só funciona para o mundo, mas no mundo você casou hoje, separou amanhã. É claro que em algum momento opostos podem se atrair, mas quando eles se fundem, eles se tornam a mesma natureza. Não adianta! Eu posso ser diferente antes de eu me aproximar, mas quando eu me aproximo, eu me torno um. A noiva de Cristo precisa ser um com Ele, porque se eu não sou um com o Senhor, se eu não tenho as características que Ele tem, alguma coisa de errado tem com o meu relacionamento com Ele. Eu não estou vivendo da maneira que eu deveria, eu não estou buscando, eu não estou orando, eu não estou dedicando o tempo que eu deveria dedicar para Deus. E que bom se eu estou passando por algumas aflições que têm me levado a entender isso. Que bom que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para que eu pudesse entender isso.
Pode parecer que é uma palavra de maldade da parte de Deus e de castigo, quando aqui ele diz: eu pegarei a minha amada, levarei para o deserto. E olha, pasme, é lá no deserto que eu vou falar de amor para ela. É lá no deserto que eu vou atraí-la e mostrar para ela que aquilo que ela tem vivido não é o que eu quero para a sua realidade. Às vezes a gente enfrenta tanta luta, tanta aflição, mas quando a gente bota a mão na nossa consciência, a gente consegue entender o quanto a gente não tem buscado a Deus da maneira que deveria. O quanto a gente se distanciou da nuvem. O quanto a presença de Deus já não é mais real em nossas vidas. Eu preciso entender que alguns momentos de dificuldade, algumas aflições que eu passo, é Deus me despertando e dizendo para mim: acorda, você não faz parte dessa realidade. Não é isso que eu tenho para você. Eu te chamei, te escolhi, te aceitei, te abracei, para que você pudesse ter um relacionamento comigo. De maneira nenhuma, Oséias tomou Gomer como esposa, para que ela ficasse se deitando contra os homens, e ele não fizesse nada. O desejo dele quando se casa com ela, por mais que ele ainda não compreendesse 100% qual era o intuito de Deus em selar essa relação, o desejo dele quando ele casa com ela, é que ela fosse fiel a ele. Mesmo ela vivendo a vida que ela vivia antes, quando Deus te escolheu, não importa o que você fazia antes, quando Ele olhou para você, o desejo dele era que você fosse totalmente transformado. Não importa o que você vivia e fazia antes, Ele olhava para você com um olhar de pureza, assim como Oséias olhou para Gomer, independente do que ela fazia. E olha que a mulher era prostituta cultural. Mas aquilo que ele vivia, aquilo que ele tinha dentro dele, a presença de Deus o permitiu olhar para ela e enxergar ela com olhares de pureza. É tanto que por muito tempo Oséias ia atrás dela para tirar ela daqueles lugares de prostituição. E quantas vezes Deus já não foi atrás de nós, né? Quantas vezes o Senhor já não nos resgatou dos nossos próprios buracos, dos nossos próprios abismos. Quantas vezes antes de você pecar feio, o Espírito Santo não te tocou ali? Mas aí aconteceu uma coisa. Gomer permaneceu fazendo aquilo. E teve um tempo que Oséias deixou para lá. Deixou ela um tempo separado dele. Às vezes acontece isso. A gente está tão acostumado a trocar Deus, a trocar a presença dele, a trocar a nuvem por outras coisas, que o Senhor já não manifesta a sua presença próximo de nós ou na nossa vida, e a gente já nem sente mais. Oséias tinha deixado de buscar Gomer nos lugares de prostituição, mas ela não deixava de se deitar na cama de outros homens, porque para ela já não fazia mais diferença. E às vezes a gente está vivendo exatamente assim como Gomer. O Senhor já não manifesta a glória dele na nossa vida, milagres já não acontecem na nossa caminhada, sentir a presença de Deus, chorar tendo um tempo a sós, ter vontade de ler a Bíblia, já não é mais normal na nossa vida. E a gente acha que está tudo bem, porque a gente selou ali no nosso coração as consequências da distância, e a gente acha que isso é normal, mas não é. Então vem o deserto, e aqui, na caricatura, na imagem lançada por Oséias nessa circunstância, o deserto de Gomer foi a vergonha que Oséias fez ela passar um dia, levando ela de volta para casa de uma vez por todas. Às vezes, o inimigo nos cega de tal maneira que a gente pensa que a nossa casa, o nosso lugar de real habitação, a presença de Deus, por ter aspectos de escassez mais latentes do que o mundo, é um lugar de solidão. Às vezes a tua mente tenta te ludibriar, fazendo você pensar que tirar um tempo para orar é uma coisa chata, que é difícil.
Mas nesse momento você está perdendo em relação a experimentar o extraordinário da presença de Deus. É a tua natureza, é o teu desejo, em companhia e em conluio com o inimigo, tentando te enganar, para te levar para distante dos braços do seu verdadeiro amado, para te levar para distante da presença de Deus. Gomer não entendia que se ela abandonasse a vida que ela vivia e fosse para os braços de Oséias, nos braços dele, ela teria tudo o que ela precisa, independente de onde ela estivesse. Ela poderia ter frequentado palácios de luxo como prostituta cultural. Ela poderia ter frequentado os lugares mais chiques, os lugares mais pomposos, mas na presença do marido dela é que as suas reais necessidades seriam atendidas. Ali ela teria atenção, ali ela teria amor, ali ela teria carinho. O povo de Israel, a tribo de Efraim, mais especificamente falando, estava no meio de um momento de bonança. Por mais que eles vivessem numa época de cativeiros e outros reis reinassem sobre eles, homens que não temiam a Deus, prosperidade financeira eles tinham. E o que Deus diz para eles? Olha, vocês já estiveram no Egito uma vez. O faraó era o marido, era o dono de vocês. Eu tirei vocês de lá, levei vocês para o deserto, e com a minha nuvem, com a minha presença, eu sustentei vocês. E aí vocês viraram as costas para mim de novo. Eu dei tudo que vocês precisavam. Eu dei a vocês atenção, eu dei carinho, eu dei afeto, eu dei tudo o que vocês tinham de necessidade. Eu dei comida, eu alimentei vocês. E hoje vocês viraram as costas para mim mais uma vez. Então eu vou levar vocês de volta para o deserto. Talvez, para aquele israelita que já tinha sido tão corrompido pela idolatria, o deserto fosse o pior lugar. Talvez, para aquela pessoa que já está tão distante de Deus, que já nem sabe mais como dar o primeiro passo para orar, ou para realizar uma sós com Deus, para ter um tempo de leitura bíblica saudável, talvez para essa pessoa já nem faça mais sentido buscar a Deus, ler a Bíblia. Talvez seja o pior momento do dia dela, o momento mais difícil, porque ela perdeu o prazer de estar na presença do seu amado. Mas por que ela perdeu o prazer? Porque ela já não sabe mais qual é o gosto que experimenta quando está na presença dele. O israelita que reclamava nessa situação é porque ele já não sabia dos benefícios de viver no deserto com o amado da sua alma, com o seu Deus, com o seu Senhor. E preste bem atenção no que o Senhor fala aqui no versículo 15. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. De onde ele estava falando? Dos palácios assírios, dos palácios luxuosos da Babilônia. De onde ele estava falando? Do deserto. No deserto ele realizaria isso para a sua amada. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, minha irmã. O que importa não é onde você está. O que importa não é qual momento da vida você está vivendo. O que importa é quem te acompanha nessa jornada. O que importa é quem está guiando a sua vida, a sua caminhada. Você pode estar no meio do deserto, mas lá no deserto, Ele pode devolver as tuas vias e tornar o pior lugar do mundo um caminho de esperança. O Vale de Acor é descrito em Salmos como um dos vales mais secos se trata na Bíblia. O Vale de Acor é descrito em Salmos como um dos lugares mais assombrosos descritos na Bíblia. A palavra de Deus diz lá em Salmos que no Vale de Acor ele era conhecido pela sua falta de prosperidade, falta de vida. O Vale de Acor
era como se tu fosse parar em Marte, mal oxigênio tinha para você respirar. Mas lá em Salmos e aqui em Oséias, o Senhor fala que aquele que caminha com ele, ainda que passe pelo vale de Agor, lá encontrará água. Isso o Senhor diz em Salmos. E aqui o Senhor diz que no vale de Agor haverá um lugar de esperança. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, nesse dia, hoje. E Deus está dizendo para você, olha, abraça esse momento, abraça essa dificuldade que você está vivendo, mas abraça comigo, porque independente de onde você estiver, se você estiver comigo, se a minha presença for o que acalenta a sua alma, o que acalma a sua vida, o que dá a direção para a sua história, essa dificuldade, esse pior momento, essa pior fase da tua vida, vai se tornar um momento de esperança. E lá na frente você vai poder testemunhar, glorificar a Deus pelo que Ele realizou na tua história. Precisamos enxergar a luta e a dificuldade como oportunidades que Deus nos dá de nos aproximar dEle. É muito fácil eu vir aqui à igreja e cantar: cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, é poético, né? É lindo demais, imagina. A poesia romântica dessas montanhas e vales, os desertos que eu atravesso me levam para perto de Ti. Mas às vezes, quando a gente está no meio das montanhas e dos vales, a gente quer correr para o que é confortável, a gente quer correr para o que é mais fácil, a gente quer ir para debaixo da sombra, mas a gente não entende que é só uma aparência aquilo que a gente está vendo, porque no meio daquela tempestade, no meio daquele caos, é onde a gente vai encontrar a presença de Deus. Se a gente se deixar ser guiado pelo Senhor para os caminhos que Ele entende como os melhores para nós, às vezes a gente não se deixa ser guiado pelo Senhor para os caminhos que Ele traça para a nossa jornada. Mas entenda uma coisa, aquilo que eu disse também na semana passada, aquele que fala sobre coisas que são do céu, caminha além das coisas que são da terra. Jesus, Ele disse: eu vim para falar daquilo que é do céu e não do que é da terra. Então, por mais que eu te fale de coisas que são do céu e você não entenda, saiba de pelo menos uma coisa: é melhor do que o que você tem. Como é que eu posso pensar que coisa do céu é pior do que coisa da terra? São os aspectos visuais que muitas vezes enganam a gente e fazem a gente pensar que a presença de Deus, pelas características que estão na presença de Deus, nos remetem, nos submetem. Não é o lugar que a gente deveria estar. Às vezes a gente está vindo para a igreja alguns dias, ou a gente está tentando retornar para a igreja e a coisa está apertando e está ficando tudo mais difícil. E a gente não entende o porquê. Se eu estou seguindo o caminho bíblico, se eu estou seguindo Jesus, que disse que era o caminho, a verdade e a vida, por que está acontecendo isso comigo? Mas uma coisa que você tem que entender é que esse mundo jaz no maligno. Que se você não está na presença de Deus, Satanás, ele vai tentar te enganar com a aparência de que está tudo bem, mas não. Desde que Jesus subiu aos céus, o mundo já está para acabar. Você pode estar iludido pensando que está tudo bem se você não está na presença de Deus, porque você vive uma vida confortável, mas está tudo explodindo ao teu redor e você nem está vendo. A vantagem de estar na presença de Deus é que você sabe que o mundo é ruim mesmo, que o mundo está acabando mesmo, que está tudo péssimo mesmo, mas que Ele está te guardando. Quando Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus, Ele diz: eu sou a porta, são referências que o Senhor faz a alguns salmos, ao Salmo 24, quando Ele fala que é a porta. Quando Davi, ele diz que o Senhor é o nosso pastor, e ele exemplifica o vale da sombra da morte. Ele fala sobre como o pastor, ele guardava a ovelha no vale, como ele protegia a ovelha. E quando Jesus, ele diz que ele é a porta, ele está querendo falar para nós que ele era o pastor que se colocava na porta quando as ovelhas iam dormir à noite, porque acontecia assim lá na Palestina, até hoje ainda acontece, quando o pastor está peregrinando com ovelhas, e de noite, chega a noite, ele não tem um lugar seguro para colocá-las, ele leva essas ovelhas para dentro de uma caverna e se coloca na porta da caverna para proteger essas ovelhas dos predadores.
Isso significa que não há predadores ao redor? Não. Isso significa que não há perigo ali? Não. Mas algo significa que elas estão protegidas. Há um pastor à porta delas. Há alguém que se coloca entre elas e as dificuldades. Há alguém que se coloca entre elas e a destruição. Então o que a gente precisa entender é que estar na presença de Deus, por mais difícil que pareça, é mais fácil. Por mais terrível e assustador que pareça, é mais leve. Por isso que Jesus ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque por mais que aparente ser mais difícil, porque você tem que subverter algumas coisas desse mundo, você está caminhando com aquele que te mantém seguro. Você está caminhando com aquele que no meio do deserto devolve as suas vias. E o que via significava naquela época, meu Deus? O vinho era um símbolo de felicidade. Então Deus está dizendo para o povo aqui: eu vou levar vocês de volta para o deserto, e lá eu vou devolver sua alegria. Porque às vezes você está no palácio da Babilônia mais exuberante, você está cheio de dinheiro, você está vivendo o ápice da sua vida, mas você não é feliz, porque te falta a presença de Deus. E no deserto a presença de Deus consegue te deixar contente, consegue te fazer se sentir completo, porque Ele é tudo que a gente precisa. A característica, o motivo, melhor dizendo, de Jesus levar, de Deus falar que vai levar o povo para o deserto, é porque no deserto não haveriam distrações. No momento de solitude, no momento da dificuldade, nada pode te distrair do fato de que a única solução para a tua vida é Deus e a presença dEle. Quando as coisas apertam, a gente lembra de Deus. Quando a coisa fica mais difícil, até o ateu fala: meu Deus. De fato, está no subconsciente do ser humano isso. Está no inconsciente, melhor dizendo. Enfim, precisamos compreender que quando a dificuldade bate à nossa porta, é o Senhor eliminando as distrações para nos aproximar de um encontro com Ele. E isso é maravilhoso. Entenda uma coisa: hoje Deus não te leva mais para o deserto. Você não é o povo israelita fugindo de cativeiros. Você é noivo de Cristo. Você é alguém que foi comprado por um preço de sangue, mas compreenda, hoje Ele não te leva para o deserto, hoje Ele te leva para a cruz. A cruz me submete a abandonar todas as coisas desse mundo, todos os prazeres dessa terra para ficar com Deus. Assim como Gomer teve que abandonar os seus outros homens, as suas distrações, a vida de prostituição e de idolatria, para se entregar completamente a Osés como seu marido, para que a gente pertença a Jesus de fato, para que a gente caminhe debaixo da direção dele, para que a nuvem seja o que guia a nossa vida. A gente precisa se desfazer dos ídolos, a gente precisa se desfazer de tudo aquilo que causa a nossa separação entre nós e o nosso Senhor. A gente precisa se desfazer de tudo aquilo que não nos identifica como filhos do Rei. Sabe, quando o filho pródigo ele volta para casa, o pai o veste com uma nova capa. O pai coloca um anel sobre o seu dedo. Esse anel era a autoridade, a capa era o que representava a natureza do pai na vida dele. Tem algumas vestimentas que a gente tem colocado sobre nós, tem algumas características que a gente tem se apropriado que não representam a natureza de Deus na nossa vida. E a gente precisa se despir dessas coisas para receber aquilo que o Senhor quer nos dar e que vai fazer com que as pessoas que olham para nós nos associem a filhos de Deus. Hoje está tão difícil, né? Reconhecer pela roupa, pela aparência quem é crente, quem não é crente. Antigamente, vestir um terno e um saião até o pé é crente. Hoje o que vai fazer com que te reconheçam como filho e filha de Deus é a tua intimidade com Deus, porque isso vai gerar uma presença te acompanhando, que qualquer pessoa que parar perto de você vai falar: olha, mas você, que isso, você tem uma paz tão grande, hein? Ah, mas no meio dessa luta, se eu fosse você, não aguentava. Meu Deus, como é que você suporta, como é que você consegue ficar em paz no meio do caos? É isso que vai diferenciar você hoje em dia. E aí você vai poder virar para essas pessoas e falar:
olha, eu não sei quem te acompanha, mas eu sei quem está no meu barco. Ele acalma a tempestade, ele traz vida aos sepulcros, ele faz de ossos soldados, ele pode fazer todas as coisas. Então é por isso que eu não me preocupo em por onde eu estou andando, porque eu sei que onde eu for, a vara e o cajado do Senhor me consolam. Onde eu for, Ele é tudo que eu preciso. Onde eu for, Ele é o meu alimento. Onde eu for, Ele é o meu sustento. Ele é aquele que me traz vida. Ele é aquele que me traz abundância. Eu posso ser farto em qualquer momento da minha vida, porque a minha alma encontrou descanso nele. Eu sou completo no Senhor. Não importa, meu irmão, minha irmã, por onde você vai caminhar nessa semana, leve com você, para onde você for, a presença de Deus. Porque se você levar consigo a presença de Deus, nada poderá te parar, não haverá luta que irá te desanimar. Se você levar consigo a presença de Deus, não haverá dificuldade que vai entristecer você, porque você já sabe o resultado final. Quando eu estou com Deus, independente da batalha que se coloca diante de mim, eu sei quem é o vencedor. Ele é o vencedor de todas as coisas. Então quando o Senhor te falar, olha, eu vejo o que você está vivendo, eu estou vendo que você se distanciou um pouco de mim, então eu vou te levar para um deserto aqui, tá bom? Não tenha medo, não se preocupe. Entenda que o convite para o deserto é um noivo apaixonado, resgatando a atenção da sua amada. Ele quer resgatar a nossa atenção a partir dos momentos em que Ele rouba de nós todas as distrações, Ele tira do nosso lado tudo. Olha, eu tive uma oportunidade muito grande quando eu cheguei aqui. Nossa, que bênção, que coisa boa. 3 semanas sem televisão. E olha que o presbítero Henrique até tentou conseguir uma televisão emprestada, mas não teve como. Mas os benefícios de a gente às vezes não ter alguns luxos que essa vida nos presenteia com eles é que quanto mais distante das coisas boas dessa terra, eu me aproximo das coisas boas do céu. Não é motivo de tristeza eu não ter aqui, não é motivo de tristeza eu não conseguir conquistar aqui. O motivo de tristeza é eu não ajuntar tesouro nos céus, que foi uma das primeiras coisas que o Senhor me pediu para fazer. E como eu ajunto tesouros nos céus? Tendo intimidade. Eu preciso de intimidade com Deus. Então eu preciso compreender algumas coisas nessa noite. O que é aquilo que Deus tem nos ensinado? Em primeiro lugar, Deus tem nos ensinado que o desejo dele não é que a gente se envolva com as coisas dessa terra a ponto de perder de vista a presença dele, a ponto de se distanciar da nuvem. Em segundo lugar, eu preciso entender que quando ele me leva para o deserto, é porque ele vai estar lá. E em terceiro e último lugar, o que eu preciso compreender é que onde Ele está e para onde Ele me guia, nada me falta. Eu não preciso temer a circunstância onde eu encontro Deus, porque onde eu encontro Deus é o lugar da minha bênção, é o lugar da minha vitória. Por mais que eu tenha que enfrentar lutas, quando Jacó encontrou com Jesus no vale do Jaboque, ele teve que lutar a noite inteira com Jesus. Saiu de lá com o joelho quebrado, mas saiu com sua bênção na mão. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Que você possa entender que talvez você esteja enfrentando um tempo angustiante. Talvez você esteja enfrentando um tempo que você não vê solução para os seus problemas. Mas a palavra de Deus te diz nessa noite que no vale de Acor o Senhor fará para ti, receba isso, fará para nós uma porta de esperança. Glória a Deus, Ele tem uma porta de esperança nessa noite para mim, para você. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Quero declarar essa bênção sobre a sua vida.